Olá, professores, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu sou o Ayrton, diretor do Núcleo Pedagógico aqui na DE Campinas Oeste. Nós, da equipe do Núcleo Pedagógico, estamos aqui neste momento para conversar com vocês, professores, sobre a recuperação intensiva, que acontecerá entre os dias 19 e 30 de julho. Acho que disso vocês já estão sabendo, né? Os diretores já devem ter conversado isso com vocês. Este momento, ele foi pensado pela secretaria para que todos os estudantes tenham oportunidades de recuperar as aprendizagens essenciais para a sua trajetória escolar. As equipes gestoras, nesse momento, já montaram esses agrupamentos de estudantes que necessitam desse momento de recuperação. Os planos já foram entregues, já foram homologados pelos supervisores de ensino, tudo pronto para começar as aulas desse momento de recuperação. Queria deixar aqui o meu agradecimento especial a você, professor, que trabalhará essas 2 semanas com esse grupo de estudantes. Meu muito obrigado em nome da equipe do Núcleo Pedagógico. Agora eu quero deixar vocês com as PCNPs Daniela e Márcia, que vão conversar um pouquinho com vocês sobre os objetivos dessa recuperação, sobre, para que essa recuperação tenha sucesso, a necessidade de um bom planejamento, de um bom plano de aula, focando o desenvolvimento das habilidades essenciais. Elas vão conversar com vocês sobre quais materiais vocês podem utilizar, dar algumas dicas de metodologias ativas e, por fim, um pouquinho sobre como avaliar esses alunos ao final das 2 semanas. Ok? O meu muito obrigado, um grande abraço e um bom trabalho a todos. Professores, sejam todos bem-vindos a mais uma formação da nossa diretoria. E hoje, eu e Márcia vamos conversar com vocês sobre a recuperação. Quais são os encaminhamentos necessários? Quais são as formas que podemos conduzir, então, o nosso plano de aula para a recuperação com os nossos alunos e dar algumas sugestões de metodologias que vocês podem utilizar nessas 2 semanas de recuperação. Márcia, passo a palavra para você para fazer as suas considerações. Obrigada, Dani. É um prazer estar aqui com você hoje para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse projeto de recuperação intensiva agora no mês de julho. Então, a gente vai abordar um pouquinho de tudo que você falou diante da resolução que saiu, a 58, e o que cabe ao núcleo pedagógico poder dar as considerações que precisa dar para auxiliar, para apoiar o trabalho dentro da escola. Muito bem. Então, nós vamos colocar o material para vocês, elaborado aqui pelo Núcleo Pedagógico, para que vocês possam, então, acompanhar e depois também, passaremos para que as escolas tenham acesso e vocês também possam ser orientados. Então tá, os objetivos que nós temos hoje desse nosso encontro, Dani e eu com vocês, é orientar vocês enquanto escola, sobre esse projeto de recuperação intensiva agora no mês de julho, sobre as ações para a realização dessa recuperação, falar um pouquinho sobre a elaboração do plano de aula, assim como a Dani já mencionou, desse projeto, desse momento de recuperação em que o aluno vai ter mais uma oportunidade dentro da unidade escolar, apresentar também as formas de acompanhamento dessas ações elaboradas para a recuperação intensiva que agora vai acontecer aí nas próximas semanas. Nós vamos falar também um pouquinho sobre a formação para vocês, apoiados, é claro, no documento orientador sobre o projeto de recuperação intensiva aí que foi disponibilizado para vocês, o plano de recuperação, as orientações gerais, os prazos a serem observados, tudo isso já foi encaminhado para as escolas, é mais uma conversa, um diálogo para poder apoiá-los nesse momento. No próximo slide que a Dani colocou para nós agora, para apoiar esse planejamento de vocês, professores que vão atuar no projeto de recuperação intensiva, a programação completa de vídeos, materiais de apoio das aulas do Centro de Mídias serão disponibilizados no site do Centro de Mídias,
está previsto para ser disponibilizado nesta semana. Essa formação inicial para vocês, professores, ela está prevista aí para acontecer no dia 16 de julho, segundo o documento orientador, das 9 às 10h30, vai acontecer essa formação inicial. Além da formação inicial, também, como vocês estão vendo, vai ter as ATPCs que vão acontecer aí entre os dias 19 e 30 de julho. Nesse período, de acordo com o cronograma do documento do orientador, serão 2 transmissões de ATPCs nas segundas-feiras para os professores da Educação Básica 1. Isso é tudo uma previsão que consta no documento, né? 2 transmissões de ATPC às quartas-feiras para os professores de Educação Básica 2, de língua portuguesa, que vão ministrar as aulas de língua portuguesa, e 2 transmissões de ATPC às quintas-feiras para os professores de Educação Básica 2, que vão ministrar aí as aulas de matemática, tá bom? Dando continuidade no próximo slide, a recuperação de julho, ela poderá ser mais uma oportunidade, a gente não pode deixar de mencionar isso para os nossos estudantes, para as nossas alunas, alunos, para que eles consigam ter um avanço na sua trajetória escolar, recuperando alguma aprendizagem aí que ficou para trás, que é tão essencial para ele dar continuidade aos seus estudos. Afinal, os estudantes que participarem do projeto de recuperação intensiva, que vai acontecer agora nesse mês de julho, eles podem participar das aulas de apenas um dos componentes curriculares, língua portuguesa e matemática, ou matemática, ou até mesmo os 2 componentes curriculares, língua portuguesa e matemática. Isso vai depender tudo da análise levantada pela escola, né, diante do estudo que vocês farão aí na unidade escolar. Então, a gente não pode deixar de reforçar que os nossos estudantes, eles poderão participar dessas aulas de acordo com as necessidades que eles têm de aprendizagem, né, principalmente dessas habilidades tão essenciais que eles precisam desenvolver para dar continuidade no processo de ensino-aprendizagem. Então, algumas orientações no próximo slide, por favor, Dani, que a gente, diante de tudo isso que a gente está falando, que a gente está mencionando, colocar algumas orientações para vocês que tiverem as aulas aí atribuídas para esse período de processo aí de recuperação intensiva. Então, aqui, quando a gente olha para esse slide, a gente vem à cabeça o seguinte questionamento, né? O que a gente deve considerar ao elaborar, a planejar, né, o planejamento dessas aulas nesse período de recuperação. Quais as habilidades, dentre as habilidades essenciais do ciclo 2020-2021, trabalhadas, serão desenvolvidas durante essa semana de reforço e recuperação, considerando o levantamento dos resultados das avaliações que vocês vão fazer, dessas avaliações bimestrais que vocês vão fazer aí dentro da escola, né? E como que esses alunos, eles encontram em diferentes etapas aí do processo de aprendizagem, tanto para a língua portuguesa como para a matemática. E analisando a matriz de habilidades de recuperação intensiva de julho de 2021, que foi disponibilizada pela SEDUC, que também vai ajudar vocês aí a ver quais são as habilidades que precisam ser desenvolvidas nesse período que vocês vão ter aí de recuperação intensiva nesse mês de julho. É importante também que as escolas organizem o trabalho pedagógico com base nessa matriz de habilidades selecionadas para a recuperação intensiva de julho e também se questionar essas habilidades essenciais selecionadas pela unidade escolar, elas permitem o trabalho conjunto com outros componentes curriculares. A gente precisa levar isso em consideração também para o desenvolvimento do nosso aluno, da nossa aluna, enquanto estiver nesse período aí do mês de julho na recuperação. Para focar o trabalho pedagógico de acordo com as necessidades deles, dos nossos estudantes, as escolas, elas podem utilizar, assim como está previsto, né, no documento orientador, diversos instrumentos de avaliação que têm à disposição para identificar essas habilidades a serem focadas na recuperação de julho.
Então, eu tenho a AP, né, as APs, né, avaliação de aprendizagem em processo, eu tenho as avaliações internas que vocês, professores, realizaram durante esse primeiro semestre, eu também tenho as sondagens de alfabetização, que a Dani também vai mencionar mais à frente, eu também tenho insumos que é a análise que vocês estão realizando durante essa semana e encaminhamentos do conselho de classe, ano e série que está acontecendo durante essa semana, que tudo vai ser levado em consideração, que pode contribuir aí para identificar qual será o foco da recuperação intensiva agora do mês de julho. E além de tudo isso que eu estou falando, o que mais necessita de um olhar fino durante o processo é como eu vou desenvolver em 2 semanas ações didáticas e pedagógicas que vão contribuir aí para reforçar, recuperar e até mesmo aprofundar a aprendizagem dos nossos estudantes, para que todos participam e sintam-se pertencentes às atividades propostas, né? E também a gente não pode deixar de mencionar, né, Dani, o acompanhamento, né, e a avaliação de todo esse processo, né, de recuperação e aprofundamento aí dos nossos alunos nesse período de julho, durante essas aulas específicas para os nossos estudantes. Quer falar alguma coisa, Dani? Não, considero que é isso mesmo, Márcia, em especial, né, como focar o nosso olhar, como a gente colocou, e em especial agora como dar continuidade ao trabalho do currículo, não é? Porque a recuperação, ela também deve acompanhar a continuidade aí do currículo, daquilo que o aluno também já vinha aprendendo, já vinha se desenvolvendo, não é mesmo? Perfeito, é isso mesmo, Dani. Tudo acontece dentro da escola com o subsídio do currículo, nada é fora isso, né? Nada é a parte disso. E durante todo esse processo de ciclo, né, de 2020, 2021, focando nas habilidades essenciais que foram selecionadas já pela SEDUC, para podermos garantir o avanço da aprendizagem dos nossos estudantes, e o professor indicado para o projeto, ele deve atuar para desenvolver as competências e habilidades do currículo de forma que esteja articulada as aprendizagens a serem reforçadas ou recuperadas, e é claro que o planejamento e durante toda a aula, né, as aulas, melhor dizendo, nesse período destinado ao projeto, o foco é o desenvolvimento dessas competências e habilidades essenciais do currículo, sempre considerando as necessidades de aprendizagem dos nossos estudantes, né, dos nossos alunos e alunas, oportunizando a eles a aprendizagem que por algum motivo eles não conseguiram um rendimento satisfatório, né, e além disso, não desenvolver as habilidades que serão suporte para as próximas aprendizagens, para as próximas habilidades a serem desenvolvidas aí no próximo semestre e até mesmo nos próximos anos ou séries, dependendo do segmento que o aluno esteja, não é verdade? Sim, sem dúvida, Márcia. No próximo slide nós temos aí o olhar, e agora? E o plano de aula, como que a gente vai elaborar? E ao realizar esse plano de aula, o que é essencial a gente levar em consideração, né? O que devemos ter atenção para contemplar no plano de aula do professor? As escolas, como eu falei já, elas podem utilizar diversos recursos à disposição para a realização das aulas de recuperação de julho, selecionando atividades que trabalham as habilidades selecionadas para serem o foco da recuperação agora de julho. Como eu falei, a matriz de habilidades de recuperação intensiva de julho de 2021, que eu já mencionei, que foi enviada pelo boletim 78 do projeto de recuperação intensiva. Levar em consideração, além de tudo isso, o perfil dos estudantes da unidade escolar, observando a fase de desenvolvimento deles, cognitivo e socioemocional, e além disso considerar as diferenças entre as turmas de um mesmo ano, de uma mesma série, para ir fazendo as adequações necessárias às atividades quando e conforme for necessário para poder aplicar nesses alunos, para poder trabalhar com esses alunos, melhor dizendo. Levar em consideração também, que a gente não pode esquecer, os resultados das avaliações que foram realizadas durante o semestre, no centro de mídias, no presencial, que foram realizados também de forma remota, como eu falei, as apps, as sequências digitais e qualquer método avaliativo que foi trabalhado com esses alunos, com essas alunas.
Os recursos didáticos disponíveis que os professores podem utilizar, os materiais de apoio regular, lembrando do currículo em ação, do São Paulo Faz Escola, além do material de apoio do Programa de Recuperação e Aprofundamento, disponível desde o ano passado, devido ao contexto que nós vivenciamos aí da educação remota, das aulas remotas, né? Que é o aprender sempre, tanto de língua portuguesa como de matemática, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Para facilitar a identificação dos trechos de materiais que trabalham com as habilidades selecionadas para esse período da recuperação. O professor e o gestor da escola, eles podem utilizar vídeos, vocês podem utilizar materiais de apoio das aulas do Centro de Mídias, que serão disponibilizados no site do Centro de Mídias, que está previsto a disponibilização essa semana, segundo o documento orientador do projeto de recuperação de julho, livros didáticos que o professor tem disponível, que a escola tem disponível, né? São vários recursos que podem ser aí utilizados durante esse período aí de recuperação intensiva. Além disso, nós temos as plataformas digitais que os estudantes possam acessar também, se for preciso, como por exemplo, também nós temos disponível para qualquer professor da rede o Jornal do Joca, que ele fica disponível no Centro de Mídias. Além disso, as escolas elas podem também utilizar outros materiais que têm à disposição e não só o que a gente foi mencionando aqui, foi citando aqui, como atividades produzidas por vocês mesmos dentro da escola, levando em consideração o aluno que você tem, a aluna que você está atendendo durante esse período de recuperação. A gente não pode deixar de mencionar os materiais de apoio que são disponibilizados pela SEDUC, são recursos didáticos que a gente não só pode, como a gente deve utilizar. O currículo em ação, construído à luz do currículo paulista, contempla desde o primeiro aninho dos anos iniciais, né, até a primeira série do ensino médio, porque a primeira série esse ano ela já faz parte do novo ensino médio. Já o São Paulo Faz Escola é o material de apoio para segundas e terceiras séries do ensino médio desse ano, né, desde esse ano, e ele é construído à luz do antigo currículo Capa Preta, que é o currículo do Estado de São Paulo. Além disso, desde o ano passado, assim conforme eu já mencionei, nós temos o material de apoio que é o Aprender Sempre, que ele é focado para o desenvolvimento aí das habilidades essenciais. Ele contempla os componentes curriculares de língua portuguesa e matemática para todo o ensino fundamental e ensino médio. São materiais bimestrais que atendem desde o primeiro ano dos anos iniciais até a terceira série do ensino médio. Ou seja, nós temos aí todos os anos e séries da educação básica estadual de São Paulo atendidas com o Aprender Sempre, que é o material focado para a recuperação e aprofundamento. Lembrando que para Ciências da Natureza nós temos aí o trabalho iniciou-se com Aprender Sempre no segundo bimestre desse ano e atende apenas os nonos anos do ensino fundamental e a terceira série do ensino médio. Bom, a matriz essencial das habilidades essenciais, ela tem como objetivo, né, geral, é apoiar e orientar o desenvolvimento dos estudantes e garantir a progressão da aprendizagem deles nesse período, nesse contexto que nós estamos vivenciando. O que deu origem ao material Aprender Sempre, como eu já mencionei para vocês, de língua portuguesa e matemática, desde o ano passado, como material de apoio que aborda aí sequências de atividades com as etapas iniciando, desenvolvendo e finalizando para se trabalhar com os nossos alunos e com as nossas alunas. Para que eles tenham esse começo, esse meio e principalmente a sistematização da aula, do conhecimento que foram aí trabalhados, que foram desenvolvidos durante as aulas que foram abordados. Diante de toda essa trajetória e utilizando todos esses materiais de apoio, currículo em ação, São Paulo Faz Escola, Aprender Sempre, a matriz de habilidades essenciais da recuperação intensiva de julho de 2021, que está disponível no link do documento orientador,
As escolas elas vão construir seus planos de recuperação e os professores os seus planos de aula de recuperação, voltado para as habilidades elencadas para focar no trabalho pedagógico de acordo com as necessidades dos estudantes da unidade escolar. Então, é esse o olhar que a gente precisa ter, olhar também e ter o cuidado de ver a necessidade que a escola, o aluno daquela escola tem para poder fazer o trabalho focado nas habilidades que foram elencadas. E lá na página 20, no próximo slide, por favor, Dani, se a gente for lá no documento orientador da recuperação intensiva, nós temos o anexo 2. O anexo 2, ele traz, na verdade, sobre o plano de recuperação intensiva de 2021 do professor. Então, o que traz esse plano? O que não pode faltar nesse plano que vocês vão elaborar aí com a equipe da escola, né? Os professores irão construir, né? Esses professores que irão atuar na recuperação de julho, esse plano que eles irão construir, ele deve conter no mínimo as seguintes informações. Não pode deixar de faltar o nome do professor, é óbvio, né? O componente curricular, ou área de conhecimento que ele está atuando durante esse período de recuperação, quais serão as habilidades que irão ser trabalhadas, que foram levantadas por toda a equipe, que serão trabalhadas durante essas 2 semanas, que metodologia o professor irá utilizar, quais os recursos que ele irá também abordar, utilizar com esses alunos, como que será feito, quais são os instrumentos de avaliação durante o processo da recuperação, né, durante o projeto colocado em prática, e quais serão também os instrumentos de verificação e avaliação da aprendizagem. Então, aí eu tenho pelo menos o que precisa conter nesse plano de recuperação intensiva do professor que irá atuar no projeto de recuperação intensiva de 2021. E agora eu passo a palavra para a Dani, que ela vai abordar um exemplo de como podemos, né, realizar essa articulação das habilidades elencadas pela escola para serem trabalhadas aí durante esse período da recuperação de julho. Agora é com você, Dani. Muito obrigada. Eu que agradeço, Márcia, pelas colaborações. Então, como a Márcia disse, pessoal, como a gente pode, então, articular essas habilidades, né? Primeiro, para a gente pensar em articulação enquanto professor, nós precisamos entender como elas se articulam. Então, vamos ter um exemplo. Eu tenho aqui uma habilidade que é de língua portuguesa, esperada, né, de alguma forma extremamente essencial, não só para os anos iniciais e em especial para anos finais de ensino médio, que é ler e compreender diferentes textos do campo artístico literário, contos, fábulas, lendas, entre outros. E aí, para a gente pensar, se esta é uma habilidade essencial e que deve ser articulada, como eu posso pensar, então, no desenvolvimento desta habilidade? Para que o aluno possa ler e compreender diferentes tipos de textos, eu preciso trabalhar com ele o desenvolvimento da compreensão e leitura. E aí que vem a grande pergunta: como eu trabalho, neste caso, né, o desenvolvimento da compreensão e leitura no percurso de aprendizagem desse aluno? Muito bem. Se eu tenho que trabalhar com a compreensão e leitura, eu tenho que compreender que esta habilidade ela é essencial para que o aluno inicie pelo menos esta compreensão, com o apoio do professor, como a gente tem lá no primeiro e segundo ano dos anos iniciais. O professor faz esta compreensão em parceria com os alunos, construindo coletivamente isso com os alunos, e depois esta habilidade vai evoluindo para ler e compreender de forma silenciosa aquilo que se lê, para que depois ele possa compreender, além de forma silenciosa, com autonomia e com fluência, diferentes gêneros textuais. Então, veja como esta habilidade ela vai sendo essencial para que eu construa novas progressões que envolvam aí a autonomia e o desenvolvimento do aluno. Primeiro, essa leitura começa com a voz do professor, para que depois, ao longo do percurso do processo de escolarização, o aluno faça isso de forma autônoma, né? E até que ele chegue lá
né, aí no ensino médio também, não só nos anos iniciais, mas no ensino médio, com a possibilidade de identificar a ideia central de textos de diferentes gêneros, o assunto, o tema, demonstrando compreensão global. Então, veja como uma habilidade trabalhada lá nos anos iniciais, ela vai se desenvolver até o final da escolarização com diferentes formas de atuação do aluno. Não é? Claro, sempre com o apoio do professor, mas para que ele também possa articular e ter a sua autonomia e compreensão leitora estabelecidas. Por que é importante o professor entender esse percurso de aprendizagem? Porque é ele que vai ajudar você, professor, a escolher as habilidades a serem tratadas na recuperação. As habilidades, mesmo sendo essenciais, em 2 semanas a gente tem que priorizar. E eu só consigo priorizar essas habilidades se eu entendo como elas estão articuladas. Então, eu vou selecioná-las a partir desta articulação, observando qual das habilidades são fundamentais para que eu trabalhe. Não é? Porque não adianta eu trabalhar com 6, 7, 9 habilidades. Em 2 semanas fica algo praticamente impossível de ser feito e também de ser feito de uma forma a atender às necessidades dos alunos. Então, dessa forma, a gente sempre prioriza qual é a habilidade essencial a ser tratada. Só que para eu compreender isso, eu preciso compreender muito além dos materiais, muito além das articulações, eu preciso compreender qual é essencial para que o aluno possa, então, dar continuidade no seu processo de aprendizagem. Pode ser que no agrupamento de alunos que você seja responsável, a principal habilidade, mesmo sendo anos finais lá do ensino fundamental, seja trabalhar com a leitura de compreensão de diferentes textos. Então, pode ser que ele comece com o seu apoio para que depois eu desenvolva outras habilidades que o aluno tenha autonomia para ser realizada. Então, esse é um exemplo para a gente pensar. Utilizamos aqui língua portuguesa para ficar claro, considerando que o nosso currículo prioriza a compreensão em leitura, exatamente como diferentes articulação de várias áreas do conhecimento a ser trabalhada. Por isso que ela está aqui como forma de priorização, aí como a gente está conversando. Então, verifique qual é a articulação das habilidades que mais os meus alunos apresentam necessidades. Qual é aquela que eu devo priorizar para garantir que esse aluno consiga, pelo menos, dar alguns passos nessas 2 semanas que você ficará com ele. Para tanto, além de selecionar as habilidades, eu também tenho que considerar o Guia do Ensino Híbrido, documento publicado pela SEDUC, em que se orienta os passos para o planejamento do professor. Então, vamos lá. Quais são os passos? O primeiro é justamente verificar a questão do que os alunos já sabem, definir as sequências de aprendizagem, essas habilidades e competências que eu, professor, vou priorizar. O segundo passo seria garantir esse planejamento, utilizando inclusive todo aquele segmento que a Márcia acabou de comentar com vocês. O terceiro passo é organizar o cronograma das atividades, de acordo com o número de aulas que foram atribuídos para você nesta recuperação. E o quarto passo é alinhar essas atividades, alinhar o que você pretende desenvolver com as habilidades e também com mais as metodologias do ensino ativo e principalmente com as aulas do Centro de Mídias, que também deverão ser articuladas. Então, toda essa articulação é possível ser desenvolvida, só que para isso é algo muito importante do nosso papel enquanto professor, é o planejamento. Sem o planejamento, a gente não consegue fazer todas essas articulações, não é mesmo? Bom, e como eu havia dito para vocês, competências e habilidades. Nossa, em especial língua portuguesa e matemática. Quais? A gente tem em média, dependendo do ano, a gente tem 8 habilidades, a gente tem muitas vezes 4 ou 6 habilidades. Primeiramente, nós precisamos, como eu disse, selecionar aquelas que a gente consegue trabalhar, considerando o tempo estimado da realização das atividades,
que podem ser distribuídas ao longo do período da recuperação e também sabemos aquelas habilidades que são essenciais. Muitas vezes eu tenho um grupo de alunos que eu vou ter que trabalhar em cima no máximo de 2 habilidades que estão intercaladas e articuladas. Então é justamente a partir dessas 2 habilidades que eu vou realizar o meu planejamento. E aqui entra o papel fundamental do coordenador das escolas. Quem pode auxiliá-los aí nesse trabalho do registro, inclusive, coordenação, a direção, exatamente para que a gente coloque aí o nosso olhar nessas habilidades que são importantes e que foram, inclusive, selecionadas e levantadas agora no conselho de classe, que também é o momento da gente definir e verificar as indicações para esse processo de recuperação. Então, veja a importância aí desse trabalho de discussão da escola para que a gente, de fato, identifique quais dessas serão atingíveis dentro desse processo, né? Importante para a gente pensar nisso, ok? Muito bem. Bom, e qual metodologia nós podemos utilizar, não é? Bom, podemos utilizar propostas de atividades que devem estar embasadas no currículo, como a Márcia já colocou com vocês, e todas essas metodologias que podem ser utilizadas, elas têm que ser adequadas para promover quais passos? O engajamento da aprendizagem dos estudantes. Engajamento, não é, que se diz aí da participação ativa desses estudantes. Então, não podemos colocar uma aula que não tenha relação com a habilidade, não podemos estruturar um modo de desenvolver essa aula que não está atendendo às necessidades daquilo que foi proposto enquanto habilidade. Para isso, e pensando também no guia do ensino híbrido, que a gente propõe o trabalho com as metodologias ativas, justamente porque são metodologias que promovem o maior envolvimento dos alunos, garantem o engajamento dos alunos nas atividades, nas propostas curriculares, está adequado ao movimento que estamos dentro da questão aí das metodologias, não só ativas, mas também pensando no aluno enquanto protagonista do seu processo de ensino e aprendizagem, e porque também são estratégias de ensino que garantem a participação efetiva dos estudantes. Não vão garantir apenas o professor dando a aula, o aluno trabalhando com uma lista de exercícios e entregando para o professor. Ela permite flexibilidade, ela permite inclusive um processo de junção de outras formas de trabalho que podem ajudar, inclusive, para as habilidades e competências não só cognitivas, mas também socioemocionais, que a gente não pode esquecer que precisa existir de fato, né, o perpassar dessas habilidades e competências. Senão a gente só pensa no desenvolvimento das habilidades e competências cognitivas. E as socioemocionais, ela também é um trabalho muito importante a ser desenvolvido. Então, vamos lá. Quais metodologias utilizar? Aula invertida é uma proposta. A produção de mapas conceituais enquanto recurso, inclusive, que eu posso pedir para o aluno criar e desenvolver o mapa conceitual. A produção de vídeos, que a Márcia, inclusive, citou aí no início, que vocês podem utilizar e os alunos podem construir. O desenvolvimento de projetos de curta duração, em especial nos anos iniciais, ele é fundamental, principalmente para quem for trabalhar com o sistema de escrita, que é o grande, né, dificultador aí nos anos iniciais no processo de alfabetização. Algo que envolve iniciação científica, né, a aprendizagem baseada em problemas, a própria resolução de situações-problemas, a rotação por estações, cada grupo ficar responsável, neste caso, como sendo estações, a desenvolver um tema diferente, depois tem uma plenária, o desenvolvimento desses diferentes temas, estudo de caso, né? Tudo vai depender da habilidade e da competência para a gente selecionar qual é a metodologia mais adequada neste contexto. Então, vamos lá alguns exemplos. A sala de aula invertida, ela é uma metodologia que nos ajuda muito. Por quê? O professor trabalha aí com o planejamento, no caso de uma aula, já disponibiliza para o aluno, né, a questão aí de uma aprendizagem para que ele possa, de alguma forma, já interagir com o material. Então, pode ser
desde uma aula dada, né, a partir de um vídeo, podemos até utilizar a aula do Centro de Mídias que ficam gravadas e que estão aí em acesso no repositório. Eu posso também já direcionar para o aluno trechos de um filme, ou eu posso também direcionar para o aluno uma questão-problema, para que ele possa depois elencar as hipóteses e depois na aula, que já é considerado como o segundo tempo didático da sala de aula invertida, o professor possa desenvolver essa resolução de situação-problema proposto na pré-aula e que ele possa, além disso, trabalhar também, não é, com diferentes formas da resolução desse problema, para que ele possa sistematizar e ajudar os alunos nessa participação ativa. E na pós-aula, que é considerado como o terceiro tempo didático, ele pode exatamente trabalhar com a preparação aí de um novo segmento desse desafio, ou ele pode propor justamente que o aluno construa sistematizações que sejam socializadas na próxima aula. Então, a sala de aula invertida é um recurso muito importante que garante que o aluno leia, participe, se engaje e, acima de tudo, demonstre aquilo que ele aprendeu. Então, ele pode, inclusive, ser articulado com as aulas que já ocorreram no Centro de Mídias e que você pode fazer um aprofundamento com os alunos. Então, é algo muito bacana para a gente poder desenvolver com os nossos alunos. Nós temos também a aprendizagem baseada, né, em projetos. E com projetos, a gente sabe que é essencial, principalmente no período de recuperação, porque aulas que não estejam correlacionadas uma com a outra vai cair na repetição, muitas vezes, daquilo que o aluno já teve durante o semestre. Aulas que não conversam entre si. E o projeto, como ele tem um produto final a ser desenvolvido, por isso que são projetos de curta duração, o aluno consegue ter clareza de quais são os passos que ele precisa chegar e até mesmo de explorar aquilo que é necessário. Então, quando a gente fala em aprendizagem baseada em projetos, a gente tem que, primeiro, apresentar alguns questionamentos para os alunos em grupo, naquele agrupamento que você ficou responsável, professor, incentivar a exploração desse assunto, a pesquisa, não é? Criar as necessidades de saberes, o que eu estou buscando, o que eu pretendo desenvolver, ajudá-los em fontes de pesquisa, por isso que eu vou viabilizar a necessidade de escolhas de diferentes pesquisas. Depois, os grupos vão socializar o que pesquisaram, vão incluir o processo de revisão e reflexão, vão apresentar a proposta, inclusive, que eles conseguiram aí articular, né, os diferentes grupos ou mesmo os alunos, e depois eu vou desenvolver com eles habilidades propostas e aí sim garantir a apresentação de um produto final. A gente tem, por exemplo, na aprendizagem baseada em projetos, a construção de um sarau literário de curta duração. Eu posso desenvolver com esses alunos, além dessas questões, o trabalho com jogos, que eles devem desenvolver uns jogos para serem aplicados a outros grupos de alunos, ou diferentes jogos em que alguns apliquem em outros grupos dentro da mesma turma. Então, aí vai depender muito daquilo que eu posso selecionar. Detalhe, todo projeto tem que ser adequado, atenção a isso, ao objeto do conhecimento que eu quero desenvolver. Não é mesmo? Porque eu não posso garantir projetos que não conversam aí com o objeto do conhecimento, que não sejam para atender à natureza desse objeto do conhecimento. Além disso, eu também posso pensar que a aprendizagem baseada por projetos, ela sempre vai partir de um problema da vida real, vai trabalhar com esse trabalho colaborativo, porque envolve o trabalho da colaboração ativa do aluno, ele coloca desafios, ele ajuda o aluno a desenvolver o pensamento aí e também aprofundar naquilo que é importante. É algo mais motivador, faz mais sentido para o aluno e ajuda ele exatamente a desenvolver uma estratégia, né, de conseguir, inclusive, se sentir mais motivado e mais capaz exatamente para buscar a solução desse problema, porque não está centrado somente na mão do professor. Bom, e aqui a gente tem um exemplo, um projeto de curta duração, por exemplo, como eu havia dito, seria um sarau literário na escola, que depois podemos disponibilizar para vocês também. Considerando que o sarau é um evento cultural em que as pessoas possam expressar ou manifestar-se artisticamente, eu posso organizar esse sarau em etapas,
mas que não dependam de 1 mês ou 2 meses. Eu posso definir um autor a ser estudado, eu posso definir um gênero a ser tratado, ou eu posso definir diferentes gêneros por diferentes grupos de alunos, exatamente para que os alunos possam pesquisar o autor, desenvolver autonomia leitora, ajudar nessa exploração e pensar na melhor forma de apresentação desse sarau. Envolverá música, envolverá a apresentação de vídeos, envolverá a participação dos pais, envolverá a participação de outras turmas. Esse projeto Sarau Literário ele pode acontecer dos anos iniciais ao ensino médio, com as suas adequações. Se forem alunos não alfabéticos, o professor pode ajudar a pesquisar junto com os alunos e ele poderá, é claro, emprestar a sua voz para fazer a leitura para os alunos de diferentes obras. Se for alunos que já tenham competências e domínios das habilidades da compreensão e leitura, é uma excelente oportunidade para que eles se aprofundem no estudo de alguns autores da nossa literatura. Olha que bacana, eles podem apresentar, socializar e gravar este sarau. Isso também é muito possível. Que a gente tem, por exemplo, aqui um sarau feito em 6 etapas. A gente vai desde a apresentação do projeto para os alunos e também para outros professores que queiram participar. Nós temos a apresentação do projeto para os próprios alunos, o conhecimento de um sarau literário, porque ninguém sabe do que é um sarau, a não ser que a gente apresente para eles, ofereça um repertório do que é um sarau. Depois, na atividade 3, a gente vai planejar as etapas do sarau e vai selecionar a proposta de um trabalho que pode ser desde uma roda de indicação literária, pode ser lendo notícias para quem quer trabalhar com a questão do gênero aí, jornalístico, uma oficina de cordel ou brincando com poemas, dependendo da faixa etária e dos alunos. Depois vai ser estruturada e organizada a apresentação do sarau e na etapa 6, justamente avaliando a apresentação, que aí é o feedback e a autoavaliação que é tão importante para os alunos. Como foi desenvolver o seu sarau? Isso é muito bom e os alunos podem participar, inclusive, dessa apresentação e dessas formas de avaliação. Nós temos experiência com este projeto em anos iniciais e também com anos finais. Ele deu muito resultado já em anos anteriores, considerando aí o avanço dos alunos na parte da compreensão leitura. Ok? E aí também tem uma parte muito importante, né, Márcia? A Márcia já até falou um pouquinho, que é o como avaliar, que é justamente o uso de diferentes instrumentos para conferir se os alunos e verificar deram conta aí, não só ao longo desse período, de conseguir caminhar dentro daquilo que foi proposto. Pode ser feito atividades individuais ou grupais, pesquisas que os alunos possam realizar, observações periódicas, registros, isso é muito importante. E todas essas observações, professor, é importante que sejam registradas, porque é um documento que depois será retomado aí no conselho de escola, no conselho de classe, desculpem, que vai ser retomado até para saber se os alunos recuperaram, como foi o desenvolvimento aí desses alunos, ok? Bom, diante de que nós apresentamos, qual é mesmo o seu papel, professor, na recuperação intensiva? Bom, primeiro é de orientar a aprendizagem dos alunos, como nós conversamos, de acordo com as suas necessidades, realizar a busca ativa e engajamento dos alunos. Nós sabemos que é um período de férias e que muitos alunos podem não participar dessas atividades, mas é importante gravar vídeos, divulgar suas atividades, motivá-los a participar e, em especial, acompanhar se eles estão realizando e, principalmente, se estão evoluindo nessas 2 semanas. Além disso, é importante que, ao final da recuperação, se avalie o que precisa ser aprofundado, o que precisa ser retomado com os alunos aí no próximo semestre. Isso também é algo essencial que faz parte aí do registro que precisa ocorrer ao final da recuperação do mês de julho. Dessa forma, nós temos um percurso e foi o que eu e a Márcia tentamos mostrar para vocês nesta gravação. Qual é o percurso do trabalho do professor na recuperação intensiva? A gente fala tanto em percursos de aprendizagem, percursos dos saberes, mas você, professor, aqui tem um percurso muito importante no seu trabalho, que se resumem basicamente em 3 palavras-chave: análise,
Análise do que mesmo? Analisar as necessidades de aprendizagem dos alunos. Depois, o planejamento, que é o planejamento e realização das suas atividades. E, por último, é o acompanhamento. Acompanhamento das atividades realizadas e que vai envolver, inclusive, um novo planejamento das novas atividades, considerando aquilo que pode ser aprofundado e aquilo que precisa ser retomado aí no próximo semestre letivo. Bom, essa foi algumas das nossas sugestões para, né, o planejamento das suas atividades. Como vocês puderam perceber, nós não focamos, não é, a todo momento só em língua portuguesa ou só em matemática, não foi, Márcia? Isso mesmo. A gente buscou, né, fazer uma apresentação geral, considerando os materiais que temos e considerando aí as necessidades dos nossos alunos. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem fazer seus comentários. É isso mesmo, Dani. A gente espera que a gente, com essa gravação, com esse vídeo, essas orientações que nós fomos fazendo e abordando com vocês, né, ajudem todos aí dentro da escola durante essas 2 semanas do projeto de recuperação intensiva que vai estar acontecendo dentro da escola. É esse o nosso objetivo, dar o subsídio e poder apoiá-los no trabalho que vocês irão desenvolver aí com os nossos alunos e com as nossas alunas, né, Dani? Isso mesmo, perfeito, Márcia. E a gente também se coloca à disposição, ok? Para a gente conversar e explicar para vocês todas essas informações, né? E gostaríamos de agradecer pela participação de todos e desejamos aí um excelente trabalho com os alunos. Então, um grande abraço a todos e obrigada pela participação e atenção de vocês. É isso mesmo. Agradecemos de coração a participação de todos.